E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. O Barcelona também tem uma lista de dispensa e Ronald Araújo estaria nessa lista e seria negociado aí com algum time que tivesse disposto a pagar o valor que o Barcelona vem pedindo pelo jogador. A gente sabe que o Ronald Araújo teve um período lesionado, poderia ter sido negociado e não foi. E agora o Tottenham tem um grande interesse na contratação de Ronald Araújo, que o Tottenham aí para a próxima temporada vai se reforçar, hein? A gente sabe que tem muitos nomes que podem pintar, mais nomes de brasileiro que a gente vai comentar aqui. E o Tottenham tá tentando aí entrar nessa lista do Barça para contratar, então o Ronald Araújo seria uma grande opção pro Tottenham, hein? Mais um zagueiro de saída, dessa vez é o brasileiro Beraldo. O PSG aceitou liberar o jogador por cerca de 30 milhões de euros, 190 milhões de reais aproximadamente. O ex-São Paulo pode jogar no Galatasaray da Turquia, é isso mesmo. Só porque o Luiz Henrique foi bem claro, né? Ele vai liberar, aceita a liberação para o Galatasaray, mas teria aí que ser contratado um novo zagueiro, senão nada feito. Bom, tropa, esse Ronald Araújo, né, mano, ele... com a saída dele do Barcelona, cara, o time vai melhorar muito, né? Porque esse jogador, cara, ele é muito ruim, né? E já entregou 2 títulos do Barcelona, inclusive uma Copa do Rei, se não me engano. Entregou vários títulos. Então, ele não é um bom zagueiro para se ter no time, entendeu? Então, é incrível como ele ainda estava lá, né? E com a saída dele, tem que contratar um zagueiro melhor, né? Porque eles estão precisando, porque ele não ajuda em nada, só atrapalha. Então seria uma ótima opção escolher outro zagueiro, né? Agora falando um pouquinho também do Beraldo, que é um zagueiro excelente, ajudou o PSG nesse título, né? Eu não sei por que ele está sendo meio que excluído de lá, né? Mas se ele for pro Galatasaray também vai ser muito bom para ele, né? Jogar um novo campeonato. E, cara, seria sensacional ver ele em um time de ponta melhor que o Galatasaray. O Galatasaray também, né? O Galatasaray vem formando um baita de um time para essa temporada, hein, galera? O futebol turco não tá pra brincadeira não, hein? Já pensou o Beraldo chegando por lá? Osimhen, Sané, vai formando um grande time a equipe do Galatasaray. Outro brasileiro que deve mudar de time é Douglas Luiz, ele que fez uma temporada muito abaixo na equipe do Juventus, chegou lá com status aí de jogador de seleção brasileira e saiu sem nenhum status, ou melhor dizendo, vai sair, né? O Nottingham Forest está tentando contratar o jogador para a temporada agora da Premier League, ele se deu bem, a gente sabe, no Aston Villa e pode possivelmente então voltar para a Premier League, que é o lugar, parece assim, a liga que ele mais vai bem, né? Não deu certo na Itália, e se quiser voltar para a seleção brasileira, vai ter que sair muito bem atuando lá no Forest, que tem um time muito razoável, né? Jogou muito na temporada passada o time do Forest. Muitos brasileiros em negociação, hein? Dessa vez, Vitor Reis, ex-Palmeiras, atualmente no Manchester City, chegou a jogar algumas partidas, mas o Pep Guardiola decidiu emprestar o jogador para o Girona, que também faz parte do grupo City, para ele pegar experiência e depois poder voltar no City aí em grande estilo, vamos assim dizer, né? O Girona acaba sempre fazendo boas campanhas no Campeonato Espanhol, reforçado por muitas contratações do Manchester City. Foi assim com o Savinho, né? Savinho teve lá, depois voltou, e é assim que eles querem fazer agora com o Vitor Reis. Manda ele pra lá, pro Girona. Bom, tropa, esse jogador Douglas Luiz, né, mano, é muito... Cara, ele não tem um futebol assim tão bom, né? Eu acho incrível como ele foi para esses times um pouco grandes, né? Igual a Juventus, né? Então... É incrível ver como ele tem um bom empresário, né? E deixa cada vez mais evidenciado que o futebol está ficando um pouco decaído, né? Então é uma situação bem triste ver um jogador fraco desse num time igual a Juventus, que tem uma tradição muito boa, né? E também falando agora também desse jogador Vitor Reis, né, mano? Cara, ele foi pro Manchester City, eu pensei que ele ia ser um ótimo jogador lá, né, que ia se destacar bastante, mas acabou que ele ficou só no banco. Tá igual o Endrick no Real Madrid. Então eu também não conheço muito o futebol dele, mas se ele for mesmo pro Girona, eu acredito que ele vai se destacar um pouco bem, porque o time faz os jogadores jogar. Inclusive o Beraldo jogou lá, né, e fez aquela história toda com o Girona. E, cara, é sensacional ver
O Girona também amassando. Para jogar como titular absoluto do time e depois retornaria para o Manchester City. Ainda sobre o City, realmente agora é verdade, hein, galera? O City tá balançado, o Real Madrid prepara oferta de 653 milhões para tirar o Rodri de lá e o Rodri estaria disposto a sair do Manchester City. Para isso, o City vai oferecer um contrato para não perder o Rodri até 2029. Não vai abrir mão do Rodri, não aceita nenhum valor por ele. O Pep Guardiola quer manter ele no time, acha que ele é um dos pilares do Manchester City, então vai oferecer um contrato bem longo mesmo, ele já tendo aí uma idade mais avançada. O City não está preocupado com isso. Vai oferecer o contrato até 2029 para tentar manter ele, pelo menos, já nessa próxima temporada agora, né? E após a partida contra o Juventude, o Neymar se meteu em mais uma confusão, né? Dessa vez com repórteres, onde ele foi chamado de vacilão. Olha o que ele fez. E foi muito criticado pela imprensa brasileira e também lá fora, né? Tá repercutindo muito o fato do Neymar tá bem indignado, revoltado com as coisas. Ele também falou de jogar lá no Allianz Parque, o campo do Palmeiras, né? Olha só o que ele disse, parece que ele não vai pro jogo por conta das lesões, olha só. Jogar no Allianz, pra mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador. Parece que o Neymar tá fora dessa partida, hein? Ele também mandou um recado pro Ancelotti, dizendo que já tá tudo certo, né? Pode me convocar. Mais ou menos isso aí que ele falou, né? Olha só o que ele disse, então, na entrevista. Assistiu hoje, ele tava aqui no Morumbi. Você acha que você agradou ele? Da seleção. Cara. Gostou? Eu não preciso provar nada pra ninguém. Mais ou menos isso, né? O Neymar disse que não precisa provar nada pra ninguém e ele tá à disposição total aí do Ancelotti. Ele já acredita. Tropa, falando também do Rodri, né, mano? Cara, eu não acredito muito no futebol dele, né? Mesmo tendo ganhado a bola de ouro. Se ele fosse vendido para o Real Madrid, seria uma ótima opção para o Real Madrid também. Mas o City ia sair ganhando muito, porque eu não confio muito no futebol dele, né? Mesmo ele dando passes bons. Mas é aquela coisa, né, mano? O futebol hoje tá muito fraco, né? Então qualquer jogadorzinho já é botado lá pra cima, né? Então deixa bem claro que os jogadores estão ficando bem fracos, né? Inclusive Vini Júnior, tem outros jogadores aí que não são aquela coisa toda e vale muita grana, né? Então, é bem louco isso, né? Agora também falando um pouco do Neymar, né, mano? O Neymar tá meio que sendo escorraçado, né, pela imprensa, mas essa imprensa é muito louca, né? E eu não confio muito no que eles falam, né? Mas se o Neymar for pra seleção mesmo, cara, eu acho que ele não vai render muito, porque ele tá vindo de lesão e tudo mais. Então, se fosse um Ancelotti, eu não colocaria ele na seleção agora por vários motivos também, né? E lesão e tudo mais, ele não consegue jogar em society, então é bem paia, né? Dita na convocação, o próprio diretor da CBF falou que provavelmente vão chamá-lo. E você acha que devem chamar o Neymar? Ele também disse mais isso daí, dá uma olhada. Meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição, independente de qualquer coisa. Sou um atleta, ainda me sinto bem, então depende só desse. Agora resta saber se o Ancelotti vai realmente chamar o Neymar. A gente sabe que na partida contra o Juventude no Morumbi tava lá a comissão técnica da seleção brasileira, tava o Rodrigo Caetano, mas o Ancelotti não estava, né? Porém, foram vistos aí os jogadores, principalmente o Neymar, né? Vamos ser sinceros que eles foram lá para ver a situação do Neymar e mesmo o Santos estando mal, eles vão chamar o Neymar. E aí, o que você acha? Será que o Neymar tem que ser chamado pelo momento que já passou na seleção brasileira ou pelo momento atual que ele vive? Se for pelo momento atual, não tá tão bem, mas pelo passado, né? Situação do Rodrigo ainda continua indefinida. O Xabi Alonso, a gente sabe, tá mudando todo o time. E o Tottenham, para não perder tempo, saiu na frente de todo mundo e meteu uma oferta de 641 milhões
para contar com o Rodrigo. Após a saída do Son, eles não estão brincando mais, querem contratar de qualquer jeito. Tem outros times interessados, mas o Tottenham sai na frente, então, até na frente do Arsenal, e faz a oferta primeiro do que todo mundo. Agora é pra valer, galera. O Rodrigo vai ter que decidir se continua ou se sai. Já foi autorizado a negociar, então agora cabe ao Rodrigo tomar a decisão aí no Madrid. Falando em decisão, uma tomada de decisão que foi feita foi que o Endrick vai ser emprestado, e na verdade ele seria emprestado ao Real Sociedad, mas por conta da lesão acabou ficando ainda em Madrid, né? Por isso que ele não foi emprestado, tava tudo certo, segundo o Diário Marca, né? Vazou essas informações, essa notícia no dia de hoje, e aí complicou a vida do Endrick. Então, ele melhorando, ele vai ser emprestado, galera. Ele também perdeu a... Tropa, o menino Endrick também tá bem difícil pra ele, né? Se ele saísse do Real Madrid, mano, seria uma boa opção pra ele, né? O novos ares, e jogar de verdade, porque ele não jogou, né? Ele foi pro Real Madrid, ficou só no banco, e também se destacou bastante, mas mesmo assim não deram mais oportunidades pra ele. Inclusive ele foi vice-artilheiro da Copa do Rei, né? Que o Barcelona foi campeão. Então é bem chato isso acontecer com um cara desse, né? Mesmo ele jogando bem, não darem oportunidade pra ele, né? Então é bem paia, né? Mas que se ele for para outro time, né, seria muito bom para ele, né? Camisa 9 pro Gonzalo Garcia. Ele não é mais a joia do Real Madrid, agora tem outro, né, que saiu na frente dele. Todo mundo achava que é o Mbappé usando a camisa 10, o Endrick ficaria com a 9, mas não, Gonzalo Garcia fica com a camisa 9 e o Endrick fica do jeito que tá. Se depois que ele melhorar ele vai sair, logicamente parece que sim. Ele deve deixar a equipe do Real Madrid, mas eles precisam arrumar alguém a tempo, né, antes que comece a temporada, senão só no final do ano para o Endrick ser emprestado, né, na próxima janela de transferência. E aí, agora é para valer. Adeus, Endrick! Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.